E nesta semana, no HN, faremos uma série de entrevistas especiais para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado na quarta-feira, dia 8. E a nossa primeira entrevistada é a Aline Oliveira, agente da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que em 2018 participou da implantação do botão do pânico nos ônibus da capital mineira para denunciar a importunação no transporte coletivo. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos, telespectadores, e obrigado aí pela oportunidade. Aline, em quase 4 anos e meio da implantação do botão do pânico, já é possível ver avanços no combate à importunação sexual? Sem dúvida, a gente percebe que ainda continua sendo um crime bastante subnotificado, mas quando nós olhamos para o cenário inicial, né, lá em 2018, quando a gente ainda estudava sobre o fenômeno da violência envolvendo o transporte público, e a realidade de hoje, o que nós percebemos é que essas campanhas elas têm incentivado as pessoas a efetivarem a denúncia oficialmente, e com isso o nosso objetivo é que cada dia nós estejamos mais próximo da realidade da cidade, ou seja, o que realmente acontece no dia a dia de quem precisa utilizar o transporte público, olhando aí para o lado da importunação sexual. E nesse período foi possível estabelecer um perfil do agressor de importunação? No início a gente imaginava que o coletivo cheio poderia favorecer, né, a ação desses autores, mas quando nós olhamos para as nossas ocorrências e também dos horários em que o botão do assédio ele é acionado, esses autores eles gostam, para eles o melhor horário é aquele horário em que o ônibus está um pouco mais vazio, justamente para eles serem menos percebidos, e porque no horário em que os ônibus estão mais cheios, as pessoas se permitem serem encostadas, e não é possível discernir se encostou ali porque o ônibus está muito cheio ou porque ele se valeu da oportunidade do ônibus estar cheio para cometer esse abuso, né? Então, o que nós percebemos é que o perfil desse agressor, ele sempre está utilizando de um horário em que o ônibus está menos cheio, né, mais vazio, e também são pessoas que não querem ser percebidas. Um outro comportamento dele é a forma agressiva com que ele recebe quando ele é percebido. Então, ele sempre tenta agredir com palavras de baixo calão, desqualificar essa vítima. Então, nesses 4 anos e meio que nós observamos do perfil desse autor, basicamente são esses dados. E a mulher, muitas vezes, ela se sente acuada diante de um caso de importunação. Como que ela deve agir se ela for vítima disso? Então, é muito importante que a vítima saiba que nada que ela tenha feito, nenhuma roupa que ela esteja vestindo, pode justificar uma ação dessa natureza. Então, ela precisa entender que ela não tem culpa. Aquilo ali não é do comportamento dela, muito pelo contrário, é do comportamento do autor. E caso ela seja vítima ou presencie alguém sendo vítima, né, de importunação sexual, de qualquer outro crime sexual dentro do coletivo, ela pode solicitar ao motorista para acionar esse dispositivo que nós chamamos de botão do assédio, mas caso seja inviável, ela não conseguiu acessar o motorista, ou às vezes não quer se expor, está com vergonha ou com medo, né, de retaliações ali por parte desse autor, ela pode fazer contato conosco através da Central da Guarda, que é o telefone 153, que funciona 24 horas por dia, e do outro lado da linha terá uma pessoa para dar um atendimento adequado para essas vítimas, o encaminhamento, se necessário, para a nossa rede. E, Aline, recentemente nós tivemos o Carnaval em Belo Horizonte, milhões de pessoas passaram pela capital. Qual foi o balanço em relação à importunação sexual aqui em BH? Então, nós fizemos uma campanha educativa, né, distribuímos mais de 10 mil entre adesivos e tatuagens, fizemos essa ação em parceria com a Polícia Civil e também com a Rede de Enfrentamento à Violência do Estado de Minas Gerais. A avaliação que nós tivemos, assim, até da própria receptividade, né, do público, e depois a resposta deles é que nós tivemos uma redução significativa no número de ocorrências de importunação sexual. Infelizmente não deixou de acontecer, casos, né, esporádicos ocorreram, a Guarda mesmo registrou 2 ocorrências de importunação sexual durante o Carnaval, mas quando a gente olha para os dados em geral, né, os dados de todas as forças de segurança, houve uma redução significativa de cerca de 40% no número de ocorrências de importunação sexual durante os eventos de Carnaval em Belo Horizonte. E lembrando que a importunação sexual é um crime com pena de 1 a 5 anos de reclusão. E, Aline, pela sua experiência, você acredita que a sociedade está caminhando para se tornar mais respeitosa, principalmente com as mulheres?
Sem dúvida, acho que o conhecimento, né, ele gera essa mudança de comportamento. O que nós percebemos são que as pessoas estão mais atentas a esses tipos de comportamento, menos permissivos. Antigamente não se tinha a dimensão do que era, né, a importunação sexual, e hoje as pessoas já conhecem mais justamente pela divulgação que tem sido feita do que é o comportamento, como que se configura o crime, e isso também ao mesmo tempo desmotiva, desestimula esses autores que nós sabemos que são poucos, mas que faziam reiteradas vezes com aquela sensação de impunidade, o que não é verdade. Então, a avaliação que a gente faz é que, de fato, as pessoas estão mais conscientes. E só para a gente deixar claro, para que as mulheres que estão acompanhando a entrevista, o que caracteriza uma importunação sexual, quais sinais ela deve ficar atenta que ela pode estar sendo vítima e, às vezes, sem saber? É o beijo roubado, puxar o cabelo, a passada de mão, mostrar o órgão genital em público, sem o consentimento da vítima, e as palavras, né, os xingamentos após ouvir o não. Então, depois, a gente fala que depois do não, tudo é importunação. Então, se porventura uma cantada mal correspondida ali, ela virar um xingamento, também pode configurar a importunação sexual. No transporte coletivo em si, é a encostada, a passada de mão, a encoxada, que é o que acontece com mais frequência aí no dia a dia dos usuários do transporte público. Tá certo, Aline. Muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, esse espaço muito importante, para que nós possamos discutir um assunto tão importante para toda a sociedade, né? Muito obrigada. Boa tarde.